Oi, o nosso tema vai ser sobre pandemias e a gente escolheu esse tema porque é algo recorrente que tem acontecido com a gente agora e achamos que seria legal mais pessoas entender o conceito de pandemias e as diferenças entre pandemias, epidemias, essas coisas. Também falar sobre as principais causas e consequências e explicar um pouquinho das maiores pandemias que já aconteceram na história dos séculos passados e também explicar mais sobre essa atual pandemia que estamos enfrentando, que é o Covid-19. Bom, mas o que seria então pandemia? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença que se espalha após um surto epidêmico. Ou seja, o termo é utilizado quando uma epidemia, um grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de uma pessoa para outra pessoa. É exatamente o que a gente está vivendo agora com o coronavírus. Bom, muitas pessoas confundem a diferença de pandemia e epidemia, mas na verdade a diferença é bem simples. Pandemia é aquela que pode ser considerada uma contaminação mundial de um vírus. É aquela que todo mundo sofre com o vírus. E epidemia é mais como se fosse uma disseminação numa determinada região ou país. O mundo todo não sofre com ela, só uma região. Também decidimos incluir a diferença de surtos e endemias. Surto é aquela que acontece do nada, repentinamente, em uma determinada região ou estado. E endemia, muitas das vezes, é aqueles vírus que vão e voltam, como se fosse uma gripe. O vírus evolui e consegue se manter mais forte contra os remédios e as vacinas. E acaba afetando muitas pessoas, por isso que a endemia pode ser considerada a mais perigosa de todas depois de uma pandemia. Mas quais foram as maiores pandemias do mundo? As maiores foram a gripe suína, H1N1, gripe espanhola, cólera, varíola, peste bubônica e o atual Covid-19. Tem alguns outros que não foram citados, mas esses daqui são os mais importantes. Bom, a gripe suína aconteceu em 2009, quando o vírus da gripe H1N1, que tinha uma combinação de genes dos vírus da gripe de porcos, pássaros e da gripe humana. Como os primeiros relatos focaram no componente suíno, a gripe foi designada publicamente como gripe suína, embora não tenha sido adquirida diretamente de porcos. As pessoas adquiriam essa infecção pelo vírus da gripe de outras pessoas infectadas, como uma gripe comum. A gripe espanhola é uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 19, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela certinho, mas se sabe que provavelmente a gripe espanhola foi uma mutação do vírus influenza que passou de aves para os seres humanos. A cólera foi sua primeira epidemia global, aconteceu em 1817 e acabou matando centenas de milhares de pessoas. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água, alimentos contaminados, e é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos foi o Haiti em 2010. A varíola, ao longo da história, a doença ocorreu em surtos e estima-se que no século XVIII morressem de varíola na Europa cerca de 400 mil pessoas por ano, que um terço dos casos resultassem em cegueira. A varíola se dá pelo contato com pessoas doentes, objetos que entraram em contato com a saliva ou secreções desses indivíduos. A peste bubônica, conhecida também como peste negra, ocorreu na segunda metade do século XIV, na Europa, matando um terço da população desse continente. A propagação da doença inicialmente se deu por meio de ratos, principalmente pulgas infectadas com bacilo, que acabava sendo transmitida às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas. E o Covid é uma pandemia em curso que estamos vivendo nesse exato momento e vamos falar mais dela ao longo do trabalho. Bom, agora falando mais especificamente sobre o Covid-19, que é a atual pandemia que temos enfrentado no mundo todo, os primeiros casos relatados, de acordo com pesquisas, tiveram origem no mercado de frutos do mar, localizado na China, numa cidade chamada Wuhan. E as primeiras ocorrências foram na virada do ano de 2019 para 2020.
Quando uma pessoa é diagnosticada com Covid-19, ela tem que ficar num período de incubação, que dura normalmente em torno de 4 a 14 dias, até que tenha certeza de que a pessoa foi curada ou que já está estabelecida razoavelmente. Ela possui uma letalidade global de 3,4%, aumentando de acordo com as idades e com as comorbidades presentes. Muitas das vezes, ela é mais letal em idosos ou pessoas grávidas, ou que tenham problemas de respiração, como asma ou câncer. Os sinais e os sintomas do Covid-19. O paciente acometido pelo Covid apresenta os seguintes sintomas: tosse, cerca de 65% a 80%, febre de 45% a 85%, espineia, que seria uma falta de ar, é de 30% a 40%, e sintomas gastrointestinais, que é de 10%. E esses são os sintomas mais comuns. Alguns sintomas que são menos comuns também que podem apresentar são dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, e alguns que já seriam mais graves seriam dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito ou perda de fala ou movimento. Como o Covid-19 é transmitido? Bom, a sua transmissão ela acontece por meio de uma pessoa doente já contaminada para outra por um contato próximo, como aperto de mãos, gotícula de salivas, espirros, tosses ou objetos e superfícies que já foram contaminadas, como por exemplo, algo que sempre está no alcance de muitas pessoas, como maçanetas, chaves, brinquedos, celulares, mesas e muitas mais coisas. Assim como foi feito numa pesquisa em um estudo americano publicado no periódico médico The New England Journal of Medicine, acabou descobrindo que o vírus ele pode sobreviver até algumas horas em suspensão no ar e pode sobreviver até dias em superfícies. Sobre o tratamento, o diagnóstico definitivo é realizado através da técnica de RT-PCR, que é um método laboratorial que utiliza a enzima para transformar o RNA do vírus em DNA complementar. E eles fazem isso com uma amostra colhida da orofaringe do paciente. Até o momento, eles não encontraram nenhuma vacina ou medicamento específico para o Covid e as formas de tratamentos ainda estão sendo investigadas. Então, a maneira mais fácil de fazer com que esse vírus vá embora, ou a melhor maneira de tratar, é descansando, beber bastante líquidos e realizar uma alimentação nutritiva, ficar numa divisão separada de outros familiares para não haver o contágio, manter um estilo de vida saudável em casa e falar com pessoas em que confia, porque às vezes a pessoa pode se sentir sozinha, então é melhor conversar com pessoas que fazem ela se sentir melhor. As formas de prevenção da contaminação pelo Covid-19 são bem simples. A primeira delas seria o isolamento social, que caso você possa não ter nenhum contato com pessoas, ou caso você precise ter contato, que fique ao menos a 1 metro de distância de pessoas. O uso de máscaras também é essencial para, principalmente em lugares públicos e fechados. A lavagem constante das mãos e limpeza de objetos pessoais também são bem importantes para precaver isso, pois a maioria das contaminações são feitas pelo toque. E cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar são formas de prevenir você e outras pessoas a não serem contaminadas. Também é sempre importante se manter em ambientes bem ventilados, abertos e limpos. Causa e consequência. As pandemias mais conhecidas e drásticas foram acusadas pela falta de saneamento básico, falta de higiene e a pouca contribuição do governo. Um exemplo é a peste bubônica, que foi disseminada pelas pulgas, e também acreditam-se que o vírus do Covid-19 possui como hospedeiros determinadas espécies de morcegos e pangolim, que é um animal muito consumido nas regiões da China. E como eles são animais exóticos, alguém deve ter consumido algum alimento que estava contaminado, o que acabou dando origem à atual pandemia. E sobre as consequências, as principais é fome, desemprego, mudança da rotina e distúrbios psicológicos. A fome porque muitas pessoas estão desempregadas ou passam por dificuldades por não terem como pagar
o seu próprio alimento. E sobre a mudança da rotina, é porque muitas pessoas estão precisando ficar isoladas em casa ou tendo que trabalhar de casa, não podendo sair para fazer nada. Então, isso ocasionou a mudança da rotina. E distúrbios psicológicos é por passar muito tempo em casa, a pessoa acaba se sentindo presa e o seu emocional acaba sendo afetado. A frase que escolhemos é os maiores surtos não são causados por vírus, e sim pela mente humana. Essa frase foi escrita pelo Augusto Curry, que é um escritor e psicólogo brasileiro muito conhecido. Ela pode ser encontrada no seu primeiro livro infanto-juvenil, chamado Petrus Logos e Guardião do Tempo, que é um livro que fala sobre como é o mundo após a Terceira Guerra Mundial e após os seres humanos terem conseguido devastar a Terra e fazer dela um lugar não habitável para os humanos nem animais. E muitas das vezes, mesmo que muitos vírus afetem a humanidade, o motivo deles existirem é o ser humano e suas ações, que não pensam em suas consequências. Escolhemos essa charge para poder retratar um pouco sobre a crítica de quando as pessoas eram antes do isolamento e como elas ficaram depois. Antes do isolamento, as pessoas não davam devido valor ao toque humano, dando atenção somente aos aparelhos eletrônicos e às redes sociais. E ao perderem esse contato, passaram a sentir falta da interação com outras pessoas. E realmente acontece isso, quando as pessoas perdem aquele contato, elas realmente sentem falta, mas quando elas têm aquilo todo dia, elas acabam não se importando tanto, sabe? E essa foi a apresentação do nosso trabalho. E a gente explicou um pouquinho sobre o corona, porque é a atual pandemia que a gente está vivendo e acreditamos que possa cair nos próximos vestibulares.